importante, tira todo mundo da escola. Por que eles mantêm os filhos deles nos melhores colégios? Coloca para estudar na escola da prefeitura, se educação não é importante, né? Então, eu tenho 35 anos de experiência, mais de 20 gerenciando equipes, 25 anos eu dei aula na faculdade, muitos anos. Então, por isso, sim, eu defendo, sim, a escola, a faculdade, tem que estudar, porque hoje o Brasil tem 16 milhões de pessoas desempregadas no mundo. Eu tenho há 6 meses uma vaga aberta na minha empresa. Eu não consigo colocar gente para trabalhar lá. Os currículos que chegam, a pessoa pergunta para mim, pastor, tem que trabalhar de sábado? Tem que fazer hora extra? E quando não é assim, escreve tudo errado, a gente tudo junto, ansioso com C. Então, eu não preciso estudar, porque eu não posso deixar lá, dar o meu nome, o nome da minha empresa, para a pessoa passar um e-mail e escrever tudo errado. Então, tem que estudar. Se você quiser ser alguém na vida, tem que estudar. A gente tem 2 chances de se dar bem na vida, nascer rico ou estudando. Quando a gente não tem a primeira, a segunda você tem que estudar. Não tem outra forma. Então, é um pouco só para vocês me conhecerem um pouquinho sobre o que eu faço. Eu escrevi um livro que foi lançado agora em fevereiro desse ano pela editora Gente, onde eu falo sobre quais foram os critérios que Jesus utilizou para contratar os apóstolos. Inclusive, nesse livro eu falo sobre os perfis comportamentais dos apóstolos. Existem 4 tipos de perfis, depois eu vou falar um pouco dele aqui também. Mas teve um perfil que Jesus não contratou. E isso é para a gente olhar para a gente mesmo e até se perguntar, eu estaria apta para ser contratada por Jesus, para fazer parte do time dele? Então, esse livro aqui, na primeira semana de lançamento, ele bateu como best-seller e está entre os 10 mais vendidos na categoria de negócios do país. Nunca imaginei na minha vida que um dia isso tudo ia acontecer. Aqui tem os meus canais lá da internet, depois se vocês quiserem me seguir, fiquem à vontade. Só para vocês conhecerem, eu fico em Itu, de frente para o shopping. Esse aqui é o nosso escritório. Hoje esse terceiro andar aqui é nosso. Comecei a trabalhar do quarto da minha casa. Tinha um computador emprestado do quarto da minha casa. Então nada, ninguém para uma pessoa que não desiste nunca, viu, gente? Pra vocês terem noção, vocês podem ser o que vocês quiserem ser. O que você quiser ser. Eu acordo todo dia 4h47. 5 horas, né? Todo dia. Érica, mas por que você levanta às 5 horas da manhã? Porque das 5 às 7 eu estou estudando meu concorrente. Quando chega no final da semana, eu estou a 10 horas na frente do concorrente. No final do mês, eu já estou a 40 horas na frente dele. Por isso que vocês vão ver que eu vou trazer algumas coisas para vocês aqui hoje. Até o pessoal brinca que as minhas palestras, pastor, é chinelada de amor, porque tem coisas que eu preciso falar. Né? Principalmente coisas do tipo, você tem a vida que você merece. Dói ouvir isso? Dói. Mas você tem exatamente a vida que você merece. Porque essa faz parte da escolha que você fez. Você escolhe a vida que você quer ter. Aqui só um pouquinho da nossa estrutura, para vocês conhecerem um pouquinho dentro do prédio. O que eu faço hoje, gente? Eu tenho uma empresa de consultoria, onde eu desenvolvi uma metodologia para implantar toda a parte de gestão estratégica dentro das empresas. Tenho uma empresa de mentorias e tenho um BPO de RH estratégico, que nada mais é que eu terceirizo o RH da empresa. Então, lá a gente faz toda a parte estratégica do negócio. Só passar aqui, para passar. E tudo isso a gente tem plataformas digitais, onde a gente trabalha com todos os nossos cursos também. Hoje a gente atende Brasil, exterior, a gente está em todo lugar aí. Vamos falar um pouquinho de neurociência. Então vamos lá. Agora eu vou entrar um pouco na área de ciência com vocês e bem a fundo sobre inteligência emocional. O que é neurociência? Neurociência é a ciência que vai estudar o comportamento de uma pessoa a partir da organização cerebral. Vocês conhecem pessoas que trabalham em empresas e que são extremamente desmotivadas? Vocês conhecem gente assim? Só reclama? Conhece? Reclama de tudo. Reclama do salário, reclama do café, reclama do ar-condicionado, reclama do uniforme, reclama do colega, reclama do chefe. Mas você percebe que essas pessoas não pedem a conta e não vão embora? É ou não é? Aí quem senta do lado se polui, pede a conta e vai embora, e aquele cara fica lá. Na igreja, vocês conhecem gente assim também? Reclama de tudo?
Reclama de tudo. Ele reclama do pastor, ele reclama do obreiro, ele reclama do salgadinho que não estava bom, ele reclama do palestrante que veio aqui, ele reclama que o banheiro está sujo, mas ele não faz nada. Conhece gente assim? Então a neurociência vem para explicar o que passa na cabeça desse povo esquisito e que tem esse tipo de comportamento. Então, antes de mais nada, a gente vai entender um pouquinho como é que funciona o nosso cérebro, tá? Para isso, a gente tem que entender que existe uma diferença grande entre cérebro, inteligência e mente. São coisas totalmente diferentes. Como a gente vai falar de inteligência emocional, eu preciso explicar as 3 coisas para vocês aqui. Bom, cérebro, pessoal, é a estrutura, é o órgão. Se eu abrir a sua cabeça, o que eu vou pegar aí dentro é massa encefálica. Isso é cérebro. Quantos cérebros a gente tem, pessoal? Quantos? 1? Então, ensinaram a gente na escola isso mesmo. E ensinaram errado. Porque até hoje, se você entrar no curso de pedagogia, tem ainda professor ensinando o estudante de pedagogia que ele só tem um cérebro. Se você for em escolas que dão aula para educação infantil e perguntar para a professora quantos cérebros aquela criança tem, ela vai responder para você que ele só tem um cérebro. Por isso que a gente defende muito a necessidade do professor estudar. Como é que eu posso alfabetizar uma criança sem saber que uma criança, qualquer ser humano, não tem um cérebro só? Nós temos 3 cérebros. A vida inteira nos foi ensinado errado. Então, se eu abrir a sua cabeça agora, recortar no meio, tem 3 cérebros rodando aí. O primeiro sistema cerebral é chamado sistema reptiliano. É essa área aqui do cérebro. É o primeiro cérebro a ser construído ainda no ventre da mãe. Essa parte aqui, olha, esse cérebro, o nome dele é reptiliano por quê? Quem que tem esse cérebro? Todos os seres humanos têm. E os animais répteis, cobra, lagarto, tartaruga, eles só têm esse cérebro. Nós temos esse mais 2. Então, é um cérebro onde não tem inteligência, é um cérebro que responde por o seu comportamento animal, que você também tem, a sua gritaria, tudo que você fala sem escrúpulos, o seu estresse, o comportamento agressivo seu, é esse cérebro que responde. Aí, em cima desse cérebro, imagine que o nosso cérebro ele foi construído como se fosse uma cebola. Imagine umas cascas de cebola. Então, o primeiro a ser construído é o reptiliano. Em cima dele vem o sistema límbico, é um outro cérebro, que é essa parte aqui, olha. É onde comanda todas as nossas emoções. Ele fica nessa área do cérebro aqui, ó. Aqui moram as suas emoções mais profundas. Elas ficam armazenadas nessa área aqui. E aí nós temos um terceiro cérebro. Esse segundo cérebro, quem que tem esse segundo cérebro? Todos os animais mamíferos têm. Cachorro, gato, cavalo, todos têm morcego, baleia, todos têm esse cérebro. Agora, o terceiro cérebro, que é o neocórtex, neo quer dizer novo, é somente nós que temos, que é a que comanda a nossa racionalidade. Somos animais racionais, pessoal? Sim ou não? Sim? Não também, aprendemos errado. Somos animais com momentos de racionalidade. Porque o dia que você fica bravo, que você grita, bate a porta, chuta o lixo, briga no trânsito, aquilo não é coisa de gente racional. Mas qual que é o problema em tudo isso? O problema é que o ambiente que a gente vive e convive faz com que a gente escolha viver em cada um desses cérebros. Tem gente que é 100% reptiliano, grosseiro, estressado, grita com todo mundo. Ele só usa essa parte aqui. Tem gente que só usa essa. Conhece gente que chora até com a propaganda da margarina? É quem é essa pessoa aqui, ó. Tudo chora. E aí você tem essa área aqui, ó, essa área do cérebro. Sabe quem usava essa área do cérebro na Bíblia? Apóstolo Paulo. Fazei um culto racional. E aí, se você me perguntar agora, Érica, qual é a área do cérebro que a gente reconhece a Deus? Aqui, ó, córtex cerebral. É aqui. Nós, enquanto pesquisadores, eu tenho quando eu estava fazendo o doutorado, então eu fui estudar o que acontece no nosso cérebro no momento da oração. Então, a palestra que eu ministro, essa palestra já foi ministrada até na Itália. O que acontece no nosso cérebro? Tudo acontece, ó,
nesta área aqui, ó. Tudo é racional. Tudo é racional. Porque é só dessa forma que o pesquisador vai dar credibilidade para estudar. Então, tudo aquilo que nos leva em estado de catarse, de gritaria, que eu preciso tomar chá do santo daime, ficar maluco para achar Deus, o cientista vai falar, eu não posso pesquisar nada disso. Da mesma maneira, ó, pastor que usa esse cérebro reptiliano é aquele pastor que prega que tudo você vai para o inferno. Tudo você vai para o inferno. É o cara que usa isso aqui, ó. Pastor que prega a graça é o pastor do sistema límbico. E o pastor do sim, sim, não, não é o pastor do córtex cerebral. Então, cada um de nós usamos esse cérebro. Tudo bem com o cérebro? Ok? Bom, vamos para o próximo passo agora. Além do cérebro, nós nascemos com 9 inteligências. Olha só, todo mundo que está aqui tem. Inteligência musical, capacidade de lidar com a música. Beethoven, Mozart, os levitas. Inteligência espacial, capacidade de lidar com construções de prédios, espaços. Então, engenheiros, ele bate o olho aqui e fala, olha, aqui cabe 50 cadeiras, 10 mesas, pessoas que têm esse nível de inteligência. Inteligência verbal, oratória, padres, pastores, advogados, palestrantes. Inteligência interpessoal, capacidade que eu tenho de me relacionar com a outra pessoa. Inteligência intrapessoal, capacidade que eu tenho de me relacionar comigo mesmo. Inteligência lógico-matemática, o próprio nome já diz, habilidade com os números. Inteligência corporal sinestésica, atletas, Pelé, Messi. Inteligência naturalista, profissionais do agronegócio, veterinários. E inteligência espiritual, que não tem absolutamente nada a ver com doutrina religiosa nem com religião. Então, hoje a ciência ela já se curva para dizer assim, cara, todo mundo nasce com uma pecinha faltando aqui, ó, e essa pecinha que conecta tudo é a inteligência espiritual. Aí você vai falar assim para mim, Érica, onde que está a inteligência emocional nisso tudo? A inteligência emocional, ela está aqui, ó. A soma da interpessoal, que sou eu me relacionar com os outros, com o intrapessoal, que sou eu relacionar comigo mesmo. Quando eu somo estas duas, eu dou o nome de inteligência emocional. E é em cima dela que eu vou trabalhar. Bom, só que o problema é que a gente não sobrevive só com a inteligência. Não é isso que vai te fazer ter sucesso. Você pode até falar para mim, Érica, não é possível que eu tenha inteligência musical. Eu não sei tocar nada, não sei tanger nenhum instrumento. Só que a inteligência por si só não faz nada na sua vida. O que você precisa ter? Mente. Aí que entra a história das mentes. O que é a mente? Mente é habilidade. A pessoa que toca, a pessoa que canta, é porque ela já treinou mais de 10.000 horas para saber tocar. Então, independente do que está aqui, o que você se dedicar por 10.000 horas, você vai se tornar talentoso. Quanto representa 10.000 horas? 3 anos repetindo a mesma coisa todo santo dia, que foi exatamente o que Jesus fez com os discípulos. Ele treinou os discípulos por 3 anos, até eles ficarem talentosos naquilo. E aí ele encerra o ministério dele. Então, na neurociência, quando você fala assim, fulano de tal tem o dom da música. Gente, dom é dom do Espírito Santo, dom de línguas e etc. Para a neurociência vai falar, não, aquele cara lá, ele é disciplinado. A disciplina vence o dom, tá, gente? A disciplina vence o talento. Tá cheio de gente, cheio de gente dentro do meio evangélico que tem muitos dons, mas morre de fome. Conhece gente assim? Conhece? Eu conheço vários. O cara tem um dom para tocar, mas o cara é preguiçoso, acorda 10 horas da manhã, não trabalha, não faz nada da vida e vive morrendo de fome. Vocês conhecem gente assim? Só pisquem, não falem. É exatamente o que eu estou explicando aqui para vocês. Ninguém sobrevive de dom. Tá? O que você sobrevive é o que eu vou fazer com esse dom que Deus me deu. Eu tenho o dom da fala? Muita gente fala, Érica, você tem o dom da fala. Claro que não, gente. Eu tenho 150.000 horas de palco.
Eu tenho obrigação de ser boa. Então, será que eu tenho dom? Ou será que eu sou uma pessoa disciplinada, que treinei? Então, é isso que eu gostaria que vocês pensassem em relação à inteligência emocional. A capacidade de lidar com você mesmo e a capacidade de lidar com os outros. Lembra que eu falei para vocês que na minha tese de doutorado, ela deu como inédita, que eu fui estudar lá o que passava na mente de pessoas de sucesso? Olha que interessante. 5 mentes, estão lá em cima, mas eu posso ler para vocês. 5 mentes caracterizam uma pessoa de muito sucesso. O que é aquelas 5 mentes? Foram pessoas que usaram tanto aquelas inteligências e construíram habilidades que elas sobrepõem outras pessoas. Então, por exemplo, a primeira mente é a mente disciplinada. O que é uma mente disciplinada? É a capacidade que uma pessoa tem de usar a informação certa no lugar certo. Vocês conhecem no trabalho de vocês pessoas que reclamam do salário para a mulher do café? Conhece gente assim? A mulher do café vai resolver o problema do salário? Não. Então a gente já sabe que não é uma pessoa de sucesso. Vocês conhecem aqui na igreja pessoas que reclamam de um assunto que é só o pastor ou a pastora que poderia resolver? Essa pessoa não é uma pessoa de sucesso. Então, tudo aquilo que você reclama sobre um determinado assunto para uma pessoa que não tem a capacidade de resolver aquilo que você está reclamando, tem um nome, chama-se fofoca. E aí a ciência vai olhar e vai falar, esse cara não é um cara de sucesso. Aí a segunda mente é a mente sintetizadora. A capacidade de pegar avalanche de informação e em uma sentença falar o que precisa ser dito. Vocês conhecem gente que dá volta nos anéis de Saturno e não fala nada? Fala, mas não fala nada. Aí a terceira mente criadora. Criadora de quê, Érica? Criar possibilidades para resolver problemas sobre outro ponto de vista. Tem gente que entra a trabalhar numa empresa, o amigo puxa o tapete dele, ele perde o emprego. Aí ele vai para outra empresa, chega lá, acontece a mesma coisa, o outro puxa o tapete dele e perde o emprego. Aí ele vai para uma outra empresa. Isso significa que essa pessoa não tem essa mente criadora. Por quê? Ela não aprendeu com o problema. Todas as vezes que você não aprender com o problema vai bater na sua porta. A quarta mente respeitosa. Capacidade que você tem que ter de lidar com as outras pessoas com o máximo respeito. Você não precisa gostar das pessoas, mas você tem a obrigação de respeitá-las. Eu fui para Israel, cheguei recentemente, acho que 1 mês e meio, 2 meses no máximo. Eu estava comentando com o pastor ali, né? Israel, gente, você está andando na rua, tem um cara aqui do lado rezando o terço, que ele é católico. Do outro lado tem um evangélico expulsando demônio. Do outro lado tem um espírita lá, batendo o tambor dele. Na frente tem um muçulmano batendo a cabeça no muro, cantando e orando. E tá tudo bem. Enquanto você tiver aquela mentalidade de querer fazer o que Jesus não fez, que foi enfiar o evangelho a goela abaixo nos outros, as pessoas vão sair de perto de você. E é isso que a mente respeitosa vai falar. Porque você convence as outras pessoas a partir do seu exemplo. Não é enfiando versículo a goela abaixo. E por fim, a última mente, que é a mente ética, que sou eu levar os meus valores de casa para a empresa, da empresa para casa, de casa para a igreja, da igreja para casa. Aí o cientista vai falar, ó, legal, quando você conseguir construir tudo isso aqui, então você é uma pessoa de sucesso. Só que aquela construção toda, a inteligência emocional, ó, tá aportando tudo isso. Ela é como se fosse a base para tudo isso, tá? Vamos falar dela já já. Bom, entenderam então o que é cérebro, entenderam o que é inteligência, ok? Beleza? Agora eu vou falar de uma mente aqui, só que eu vou falar de uma mente que eu acho que você já ouviu falar dela. E eu vou usar o versículo do apóstolo Paulo, que está escrito lá na carta aos Romanos, que ele diz assim: e não vos conformeis com esse século. Em outras traduções está escrito, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável, perfeita e vontade de Deus. Você sabe qual é o mundo que o apóstolo Paulo se refere aqui? Que mundo é esse, gente? Podem falar, viu, gente? Aqui é uma aula, sala de aula de boa. Que mundo que é esse?
vocês acham que o apóstolo Paulo está falando? O mundão lá de fora? Ele está falando de qual mundo? O mundo daqui de dentro. Ele está falando desse mundo aqui, ó. Ele diz assim, ó, não se conforme com esse mundo que você tem aqui dentro da tua cabeça. Mas antes disso, renove o quê? A tua mente. Porque todo o resultado que você tem na sua vida, o outro não tem culpa de nada. Todo o resultado que você tem na sua vida tem a ver com a sua mente. Vocês sabiam que a gente tem 40 mil neurônios no nosso coração? O coração tem um cérebro. Todos nós aqui temos um cérebro no coração. Existem 40 mil neurônios no seu coração. É o único órgão que decide o que quiser sem pedir autorização para o cérebro. Quando as pessoas têm Alzheimer, aliás, uma dica para você, se você quiser acelerar em 10 anos o seu Alzheimer, existe uma receita. Coma muito açúcar, seja bastante sedentário, esteja bem acima do peso. Se é para você ter Alzheimer com 80 anos, você já vai começar a ter Alzheimer e sintomas de demência mais ou menos com 60 anos. A fortaleza que você tem na tua perna, tá? Você tem que fazer exercício de perna. Pernas fracas, demência certa. Sabia disso? Existe uma relação de pessoas que não usam as pernas. Por isso que você tem que fazer o quê? Musculação. Tá? Então, eu quero agora falar um pouco dessa mente que o apóstolo Paulo diz e que ele trata. E falando aqui, pegando o gancho do que eu estava falando do coração, pessoas com Alzheimer é muito comum e a ciência hoje estuda isso. Por que pessoas que sofrem de Alzheimer, que esquecem tanta coisa, quase todos os pacientes não esquecem da palavra? Eles esquecem do pai, da mãe, dos filhos, não lembram de ninguém, não sabem onde mora, eles vivem lá, vegetando. Mas eles não esquecem da palavra. Porque na Bíblia diz para você guardar a palavra onde? No seu? Você tem 40 mil neurônios aqui. E aqui decide. Tá? O nosso coração decide. Por isso que você tem que cuidar do seu coração. E eu quero falar agora da mente que o apóstolo Paulo fala. Não é aquelas 5 mentes que eu acabei de mostrar, disciplinada, criadora, respeitosa. Não, eu quero falar da mente que o apóstolo Paulo se refere aqui, tá? Então vamos lá. Todo mundo, eu acredito que já tem ouvido falar da mente consciente, sim? Da mente subconsciente e da mente inconsciente. Eu vou explicar essas 3 mentes para vocês poderem entender inteligência emocional, tá? Olha só. Imagina que isso aqui fosse o seu cérebro e eu estou repartindo ele em 3 partes. Uma parte representando 5%, outra parte representando 95% e aquela parte ali de baixo representa o seu corpo, tá? 5% representa a sua mente consciente, ó. 5%. O que isso significa, Érica? Que você tem consciência apenas de 5% das coisas que você decide. Isso é bem sério. 5% representa, sabe quanto? Aproximadamente 35 mil escolhas. Isso quer dizer que, da hora que você acorda de manhã, até vencer as 35 mil escolhas, você está fazendo a escolha que você acha que pode ser certa. Como, por exemplo, escolho tomar água em vez de tomar Coca-Cola. Escolho ir de ônibus em vez de ir de carro. O problema é que a gente escolhe desde a hora que a gente acorda. Eu escolho o que eu vou comer, eu escolho o carro, eu escolho trocar marcha, eu escolho a roupa, eu escolho ir por esse caminho, eu escolho. E quando você não tem uma vida planejada, se você acorda às 6 horas da manhã, 9 horas da manhã você já venceu a cota das escolhas. E aí mora o grande problema e o fracasso que as pessoas têm na vida. Porque elas passam a viver como? De forma automática. Em cima do quê? Dos seus 95%. O problema é que dentro desta área aqui, ó, o seu cérebro vai fazer uma consulta
num arquivo que você tem lá dentro, onde moram todas as suas crenças, as suas mentiras, os seus medos, os seus fracassos, e você começa a decidir a sua vida a partir do que está registrado aqui. É aqui que mora o jogo do porquê tem pessoas milionárias e porquê que tem pessoas que trabalham para pagar conta. O jogo é aqui, ó. Não tem nada a ver com faculdade. Por isso que eu falei que faculdade é uma coisa, ganhar dinheiro é outra. Se você hoje é a pessoa que perde por pedaço de bolo, você ganha de quem nessa vida? Faz sentido isso para vocês? Se você perde por pedaço de bolo, se você não domina um pedaço de bolo, você ganha de quem nessa vida? Se você não domina o relógio, que você não consegue acordar mais cedo, você vai ganhar de quem nessa vida? E tudo isso, todo esse comportamento fica registrado nesses 95%. E aí que mora o problema. E aí nós vamos aprender bastante coisa sobre isso para vocês entenderem de fato a inteligência emocional. E essa parte aqui, ó, que representa o seu corpo, o que é essa parte aqui? É a manifestação física e fisiológica do que está gravando aqui. Então, vou te dar um exemplo prático. Vamos imaginar que você tem 10 anos de idade, foi apresentar um trabalho na escola, e lá na escola você não estudou o suficiente para apresentar esse trabalho, e os seus coleguinhas riram de você, a professora chamou a atenção de você na frente de todo mundo, você passou a maior vergonha porque você não estudou o que era para estudar. Você fez tudo isso lá na sua mente consciente, ó, aqui. Essa história da escola aconteceu aqui. Só que toda essa emoção, esse trauma, tudo que você viveu, ficou registrado aqui. Tudo bem? Ok? Bom, os anos se passaram, agora você tem 25 anos, entrou na faculdade, e lá na faculdade falaram que você vai ter que apresentar o TCC, o seu trabalho de conclusão de curso. O nosso cérebro, pessoal, ele é atemporal. O que significa isso? Ele não tem passado, nem presente, nem futuro. Para o cérebro, tudo acontece agora. Não tem essa história de que aconteceu quando eu era criança. Tudo para ele acontece agora. Aí você se matriculou na faculdade, e aí você está um belo dia assistindo aula, entra o coordenador do curso e fala assim, olha, fulano, esse ano aqui vocês vão ter que fazer o TCC e vocês têm que apresentar o TCC lá no auditório para 1000 pessoas. O que o seu cérebro faz nesse momento? Você recebe essa informação aqui, ó. Você escutou aqui o professor falar com você. Aí o que seu cérebro faz? Ele vem aqui consultar se existe aqui alguma gaveta a respeito de falar em público. Como isso aconteceu quando você tinha 10 anos de idade, o seu cérebro faz o quê? Como se ele abrisse uma gaveta. E dali nasce todas as emoções que você sentiu quando você tinha 10 anos de idade. Só que o seu cérebro, ele quer salvar você o tempo todo. Aí o que ele faz? Ele vai pedir ajuda para essa mente aqui inconsciente. Essa mente inconsciente vem aqui, lê todos os sentimentos que está aqui, de medo, de terror, de que passou mal. Ele vai pegar tudo aquilo ali, vai jogar uma carga de adrenalina no seu corpo. Por isso que a manifestação fisiológica do que está aqui dentro, isso aqui vai ser jogado aqui, ó, tudo dentro do seu corpo. Por isso que você tem, quando você vai falar em público, batedeira, a perna tremendo, a mão suando. Todo esta reação química, ela nasce de alguma história que você teve e que está gravada aqui. Então, quando você vai no psicólogo, onde que o psicólogo ele vai trabalhar? Aqui. Se o psicólogo não ressignificar os seus medos e os seus traumas aqui, você fica 30 anos no psicólogo. Tem gente que fica 30 anos, 20 anos. Psicólogo, gente, tem data para começar e data para terminar. Não é para durar todo esse tempo. Para vocês terem ideia, o luto é para durar 3 meses. Passou de 3 meses, a pessoa não conseguiu administrar o luto, ela precisa de ajuda terapeuta psiquiátrica. Ninguém é normal ficar 1 ano em luto. Uma coisa é você sentir saudade e tristeza, outra coisa é você sentir depressão. Mas como a gente não aprende isso na escola, a gente trata tudo isso como normal.
tudo é normal e não é normal. Tudo bem até aqui, gente, com essa explicação? Deu para vocês entenderem? Legal. Agora, olha só. Essas gavetas aqui, olha, que são onde moram as suas histórias, elas foram formadas, primeiro de tudo, você tem histórias armazenadas aqui dentro que você trouxe da sua genética, sabia disso? Nós herdamos padrões de pensamentos de 10 gerações antes da nossa. Olha que loucura! Você tem bloqueios na sua vida que você nem sabe por que você tem. E foram de coisas que seus bisavôs, tataravôs, lá atrás, sofreram aquilo e você arrasta isso até hoje. Eu vou dar um exemplo. Se nós pegarmos aqui o exemplo dos negros, quantas gerações atrás da nossa ainda existiam escravos? Vocês têm ideia, mais ou menos? Quantas gerações? Quantos anos, mais ou menos? Há 100 anos atrás tinha escravo? Sim ou não? Tinha. O Adriano, meu marido, está aqui. A avó do meu marido teve escravo. Então, não estou falando de uma realidade tão distante, concorda? A avó dele teve escravo. O sítio deles tem ainda ferramentas e instrumentos que eram usados com os escravos. Imaginem como essas pessoas lá atrás sofreram. Foram os únicos imigrantes que vieram para cá porque vieram trazidos. O restante que foram tudo abelhudo que vieram para cá. Italiano, alemão, irlandês, holandês. Vieram tudo para cá porque curtiram o negócio. Portugueses. Os negros não, eles foram arrastados para cá e chegaram aqui já sendo escravos. Essas pessoas, o sofrimento dessas pessoas fica registrado na genética deles. E assim vai desenrolando as gerações. Eu estou usando um exemplo comum para ficar comum para todo mundo. Hoje, a quantidade de pessoas que tem senso de não merecimento, ele acha que ele não merece aquilo. Você oferece cargo e empresa, a pessoa fala para mim, será que eu vou dar conta? De onde nasce tudo isso? A pessoa é estudada, a pessoa tem condição, a pessoa trabalha bem, a pessoa é trabalhadora, sabe falar inglês muitas vezes, ele coloca em dúvida a capacidade dele. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar aqui quando nós vamos estudar agora enquanto neurocientista é o quanto a genética influencia no teu comportamento. Então, hoje você traz, tá aí, ó, registrado no teu comportamento. A gestação da sua mãe, tudo que a sua mãe passou no seu processo gestacional, está registrado ali naquela gaveta. A criança sabe se ela é bem-vinda, se ela não é. A criança sabe. Se existe um período em que a criança, em que nós, todos nós, que a gente já passou por isso, temos a maior sensibilidade da face da Terra, é no processo gestacional. Por isso que tem criança que nasce, odeia a avó. Você acha que uma criança, um bebê, por que o bebê tem repulsa pela tia? Porque a criança sabe, a criança sente. Existe uma conexão da criança com o mundo externo. E fica gravado ali. Tudo que você fala para o teu filho está gravado ali. Aliás, gente, essa parte aqui de cima, a criança não tem. Até 12 anos de idade, essa parte aqui é aberta. Tudo que você fala fica armazenado aqui, sem critério nenhum. Essas gavetas, elas foram registradas com tudo que você passou na primeira infância, do 0 aos 7 anos. Tem muitos bloqueios que vocês têm hoje, que o negócio está lá na infância. Quem aqui tem filho? A maioria das pessoas, hoje em dia, escolhem a escola do filho pelo preço da mensalidade. Deixa eu procurar qual que é a escolinha mais barata. Você tem que procurar a escola do seu filho pela saúde mental da professora que vai dar aula para ele. Porque é aquela professora
que vai botar um monte de entulho dentro aqui dessas gavetas. Faz sentido para vocês? Quando eu estava na escola, eu tive uma professora da 5ª à 8ª série. Ela dava aula para a gente de biologia. E ela falava assim, minha família sempre foi muito pobre. A gente sempre foi pobre, a gente não teve nada. Eu sou a primeira geração na minha casa que tem faculdade. E ela falava assim para nós, vocês não vão ser nada na vida. A gente estudava escola pública, bem pequenininha, escolinha pequena. Ela falava assim para nós, vocês não vão ser nada na vida. Quem vai ser alguma coisa é os alunos do Anglo. Não sei se aqui tem colégio Anglo. Lá na minha cidade também tem. Quem vai ser alguma coisa é o pessoal lá do colégio Anglo. Lá vão ter médicos, engenheiros. Ah, vocês não vão ser nada na vida. E eu contava isso para minha mãe. Quando eu chegava em casa, eu falava, mãe, a professora Isabel falou que eu não vou ser nada na vida. A minha mãe, com a sabedoria dela, de quem tinha a 2ª série do primário, falava para mim assim, não, ela tá brincando com vocês, você pode ser o que você quiser ser. A sorte que eu tinha minha mãe para tirar daquela gaveta o que a Isabel falava todo dia na sala de aula para mim. O tempo se passou, os anos se passaram, fui convidada para fazer uma palestra lá no colégio do Anglo, falar um pouco da minha vida, da minha carreira, de como eu conquistei algumas coisas na minha vida. Cheguei lá na porta do Anglo, quem que abriu a porta para eu entrar? A dona Isabel. Aí ela olhou para mim e falou, eu não sabia que a doutora era você. Eu falei, ainda bem que eu não acreditei naquilo que a senhora falava para mim. E na minha classe tinha um menino que estudava com a gente, ela falava para ele assim, ele era muito inteligente. Então ele fazia a lição rápido e aí ele incomodava a classe inteira. E aí ela dizia assim para ele, você vai arrastar carroça na rua. Ela dizia isso para ele. Ela não sabia lidar com a sala de aula, então ela falava isso, você vai arrastar carroça, você vai pegar papelão na rua. Um dia eu estava saindo da minha empresa, hoje eu estou num outro prédio, mas antes eu ficava bem no centro da cidade. Eu estava saindo assim, abri a porta, era a minha porta e saía na calçada. Eu saindo na calçada, eu encontrei esse meu colega. Sabe o que ele estava fazendo? Arrastando a carroça. Ele se transformou exatamente naquilo que a dona Isabel dizia. Ele baixou a cabeça quando ele me viu, porque ele ficou com vergonha de mim. Então eu quero perguntar para vocês, o que é que vocês estão falando para as crianças? O que é que os seus professores falam para os seus filhos? Porque não é enquanto é pequenininho, que nem a gente está vendo as menininhas que vai impactar. É lá na vida adulta, quando ele vai trabalhar, que você apresenta oportunidades para ele e ele diz que ele não merece aquele tipo de oportunidade. E tudo isso impacta na inteligência emocional que eu vou explicar para vocês. Tá? E outra coisa que preenche essa gaveta é a nossa história de vida. Que tipo de vida você está tendo? Com quem que você se relaciona? Anda com gente que só fala desgraça, anda com gente que só reclama, anda com gente que não pensa em prosperidade. Como é que está sendo a sua vida? Porque a tua vida está ali, ó, dentro daquela gaveta. E aí, quando eu somo tudo isso aqui, ó, deixa eu passar aqui só para vocês saberem. Vou passar o outro slide aqui. Olha só, quando eu somo todas essas gavetas, eu crio um modelo mental. O que é um modelo mental? É uma maneira de ver o mundo. É um óculos que eu coloco para eu poder ver o mundo. Quando eu crio esse modelo mental, o que eu defino? Eu defino um perfil comportamental. Então, existem perfis de pessoas mais líderes, de pessoas mais analíticas, existem perfis de pessoas mais comunicadoras, de pessoas mais calmas. Mas o perfil de uma pessoa, ele nasce da junção de tudo aquilo. Da genética, da gestação, da primeira infância, da história de vida. Você quer ver se formar aqui um modelo mental complicadíssimo? Hoje em dia, com essa história do chá de bebê, chá revelação, agora que chama, né? Aí a mãe que é uma criança, que é menina, o pai que é menino,
Aí já começa a chamar, nem sabe o sexo da criança, já começa a chamar a criança de menina, aí chega na hora, não é menina, é menino. Gente, vocês não têm ideia da confusão que vocês criam na cabeça deste bebê. E virou um evento. Pode reparar, é um evento. Vocês repararam? Um quer fazer mais do que o outro, que o outro, que o outro, que o outro. Gente, a gente que estuda isso, né? Você vê hoje o parto, né? No parto tem o fotógrafo, tem o cara da filmagem. É um evento. Aquele momento é o momento mais íntimo que a mulher tem para você construir, sabe o que no seu bebê? A inteligência dele. Quando a criança nasce, libera um hormônio chamado oxitocina. A Índia, ela é super sábia. Quando a Índia vai ter bebê, ela vai lá no rio, sozinha. Quanto muito ela leva uma índia mais velha que ela, que já teve vários filhos. Ela fica lá no rio, ela tem esse bebê, aí ela pega esse bebê, quando ele nasce, e ela fica horas olhando nos olhos do bebê. Neste momento, está construindo todo o sistema cerebral e intelectual dessa criança. Aqui, a criança acaba de nascer, é o fulano que quer tirar foto, é a selfie do pai, é não sei o quê. Nós estamos vivendo pela primeira vez na história da humanidade, as crianças que estão nascendo, elas são menos inteligentes do que os pais. É a primeira vez na história da humanidade. Nós estamos criando uma geração de crianças menos inteligentes do que os próprios pais. Isso tem uma série de coisas que a gente poderia falar aqui sobre isso, tá? Bom, então, a maneira como eu fui criado define um modelo mental, que é como eu vou ver o mundo. Isso vai definir o meu perfil, se eu sou uma pessoa mais líder, mais comunicador. E tudo isso vai definir como que eu vou lidar com as feridas emocionais que todos nós temos. Então, se eu fosse desenhar o ser humano aqui, ó, você é isso aqui. Você em cima de você tem uma capa de genética, temperamento é genético, tá, gente? Ninguém muda de temperamento, ninguém melhora temperamento, é genético. Caráter é genético, também nos ensinam errado, caráter vem da genética. Gestação da mãe, tudo que aconteceu com essa pessoa, tudo que aconteceu na primeira infância, tudo que aconteceu na história de vida, tudo que aconteceu no modelo mental dela, e tudo isso definiu um perfil, uma forma dela se comportar. Só que quando a gente fala de inteligência emocional, com o que você trata com as pessoas? Com as feridas emocionais dessa pessoa. E aí você vai ter feridas de rejeição, é uma ferida emocional muito forte. Crianças que foram rejeitadas. Quem que tem a ferida da rejeição? Crianças onde houveram chacotas, tira sarro da criança, humilha a criança na frente das outras crianças. Ferida da rejeição. A doença que vai ter ansiedade e depressão. A outra ferida, ferida da humilhação. Tem a ferida da injustiça. Pais que têm 3, 4 filhos, um filho apronta, não conta nada para ninguém, bate em todo mundo apanha. Tem a ferida do abandono. Cheio de criança abandonada, mas não é abandonada ali no albergue ali. Não. Abandonada dentro de casa. Lotada de criança abandonada dentro da própria casa. Porque o pai e a mãe faz o quê com as crianças? Entrega o quê? Celular para as crianças. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quem pariu o Mateus é que balança o berço. Sabe quem é que cuida da criança? É o pai com a mãe, não é a avó. Talvez doa o que eu vou falar aqui. Mas quem tem responsabilidade de cuidar de filho é o pai e a mãe. Não é o avô e nem a avó. Na Europa, as mulheres trabalham depois que as crianças fazem 10 anos de idade. Porque eles estão formando o quê? Isso aqui, ó. Modelo mental, toda a construção está sendo formada. A gente sabe que aqui no Brasil a realidade é completamente diferente. Completamente diferente. Mas é algo que você precisa pensar na hora que você vai colocar uma criança no mundo. Porque a responsabilidade é 100% sua. Hoje, por que vocês acham que a gente tem uma quantidade absurda de jovens indo em psicólogos? A gente nunca teve isso.
É uma quantidade de jovens depressivos, uma quantidade de jovens ansiosos. Quantidade, gente. Toma caminhão de remédio. Jovem de 20 anos, 18 anos, 19 anos. Crianças de 10 anos tendo crises de ansiedade. Isso tudo é o que, gente? A ausência de pai e mãe. É isso que causa. E aí o médico, nós, né, vamos tratar do quê? Da doença. A gente trata do quê? Da doença. Rivotril, Ritalina, Fluoxetina, Vivance, e dá-lhe remédio. Quando na verdade é para tratar de quem? Do pai e da mãe. Porque são eles que estão produzindo essa geração do jeito que está hoje. E aí as pessoas acham que falar de inteligência emocional é só a gente falar da emoção. Não vai resolver o problema. A gente tem que tratar o quê? Na causa. O X da questão é a causa do problema. Lá na ponta. E quem que está na ponta? O pai e a mãe. Tudo bem até aqui, gente? Vocês concordam com isso? Sim? Bom, depois que a gente entende isso, a gente pode começar a falar um pouco sobre a inteligência emocional. Então, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade que nós temos de lidar com as nossas emoções e com a emoção da outra pessoa. Agora, pensa, uma criança que é criada toda bagunçada, numa família disfuncional, que o pai bate na mãe, a mãe bate no pai, no meio de uma gritaria, como é que essa criança vai ter inteligência emocional? Não vai ter, gente. Não vai conseguir lidar nem com a emoção dela, quanto mais com a emoção do outro. A gente fica muito tempo dentro das empresas. Gente, como as pessoas choram no ambiente de trabalho. Você chama a pessoa para dar um feedback de uma planilha que ela fez errada, ela começa a chorar na sala, não quer mais vir trabalhar, na parte da tarde não vem mais. A mãe liga. Eu tenho casos que a mãe liga para mim, pastor. 28 anos tem a pessoa, a mãe que liga. Olha, eu estou ligando para avisar que ela não vai mais, porque ela está muito nervosa, porque o chefe dela deu um feedback para ela sobre uma planilha que ela fez que não ficou boa. Então eu precisei, inclusive, dar um calmante para ela está dormindo aqui. Porque alguém corrigiu um trabalho que ela fez errado e que ela é paga para fazer certo. Pra vocês terem noção como é que estão as coisas. Eu dei aula 17 anos numa universidade em Itu e 10 anos aqui em Americana, aqui na Unisal. Nós tivemos um caso aqui de um aluno nosso aqui de Americana. Ele tirou uma nota 2 ou 3 na prova, a mãe, o aluno da faculdade, a mãe foi na faculdade conversar com o coordenador chamou o professor e a mãe queria que o professor justificasse por que ele deu nota 2 para o filho dela. Um rapaz de 29 anos de idade. E aí eu vou fazer um parênteses para falar de um assunto aqui que vai ser polêmico, mas nem sei porque eu vou falar, mas vou falar. Sabe quem que esculhamba com tudo? A sogra. Eu preciso falar isso. O que a gente tem de mães de meninos que tratam os meninos de 40 anos como se fossem uns bebês, e aí os bebês de 40 anos não trabalham e quando precisam de dinheiro, já casados, vai pedir para a mãe, e a mãe vai lá no casamento do bebê de 40 anos para dar palpite para a mulher do bebê, e os casamentos se desfazem. Eu atendo isso, pastor, todo santo dia. Precisa fazer, pastor, um curso nas igrejas evangélicas para falar para as mães de meninos
e para as mães de meninas. É impressionante a quantidade de casamentos que se encerram por conta da sogra. É inacreditável. Tem até um modelo que eu falo de modelo mental, onde a família tem totalmente disfuncional. Família da hiena, quem manda é a mãe. Família do lobo, quem manda é o pai. Família da hiena, nessa casa da hiena, é a mãe que manda, é a mãe que troca a lâmpada, o pai totalmente passivo. Nesta casa, ela cria uma filha igualzinha a ela, hiena igualzinha a ela. Essa filha da hiena, ela bate no meu escritório com 16 anos pedindo emprego. Mas o filho da hiena, que é o bebê, ele bate na minha sala com 38 anos querendo estágio. A filha da hiena, quando casa com o filho de hiena, é ela que sustenta ele pro resto da vida. E é fácil saber quem está namorando. A filha da hiena, ela que paga os móveis do casamento. O filho da hiena, quem paga é o pai e a mãe. Caia fora. Você vai tratar desse cara pro resto da sua vida. Porque é modelo mental. Agora, lá na casa do lobo é diferente. Quem manda é o pai. Com 12 anos, o filho do lobo está dirigindo trator. Mas a filha é a princesa. Então, a gente precisa entender esses modelos mentais, porque isso responde muito o que a gente está vivendo hoje, dentro da igreja. E dentro das empresas. Porque daí essa galera cai para mim lá na empresa, para trabalhar comigo. Aí você não pode dar feedback porque não tem inteligência emocional, porque chora horrores. Você não pode falar porque o cara chora horrores. Rapazes choram hoje. É inacreditável. Então você tem que chegar para a pessoa e falar, começa o feedback assim, olha, eu quero agradecer demais a possibilidade que você me dá de ter você como funcionário aqui. Olha, muito obrigada. Muito obrigada. Quero pedir desculpa para você, porque o meu cliente está encerrando o contrato comigo por causa do seu atendimento. Então, me desculpa sobre o que eu vou ter que te falar aqui, mas eu preciso te falar, mas me perdoe. Está nesse nível o negócio. Tudo se filma, tudo hoje se filma, tudo se grava, tudo se joga contra. Tudo que eu vou falar de inteligência emocional aqui é dentro da casa. É dentro de casa que as coisas estão acontecendo. Faz sentido isso, gente? É o que eu atendo todo santo dia, tá? Gente, isso aqui é uma chinelada de amor, mas se você entender bem e incorporar isso, isso vai mudar a sua vida. Primeiro, o mundo não deve nada para você. Segundo, as pessoas não têm obrigação de ajudar você. Terceiro, o mundo não conspira contra você. E quarto, você tem a vida que você merece. Se você incorporar isso aqui na sua vida, você fica milionário. Porque você para de botar a culpa achando que o mundo deve alguma coisa para você. Você vai conquistar suas coisas porque você entende que ninguém tem obrigação de te ajudar. Ninguém tem obrigação de ajudar você. Ninguém. As coisas que você não consegue na vida é porque você não tem competência, não é porque as pessoas não te ajudam. É porque você não tem competência para fazer. Porque você tem toda a capacidade do mundo, mas tem que estudar, tem que correr atrás. Se você entender isso aqui, você vai entender que o mundo não conspira contra você, então você para de reclamar. Você levanta cedo e vai fazer o que tem que fazer. E se você entender que a vida que você tem é porque você escolheu essa vida que você tem, as coisas mudam também, porque você pode fazer novas escolhas. Então hoje, exatamente, a gente tem a vida que a gente merece. Não tem ninguém aqui nessa sala, nessa igreja, que não esteja vivendo a vida que está merecendo. Você ganha quando você merece. Se você achasse que você não merecia isso, você já tinha mudado a sua realidade. Simples assim, gente. Quer falar de performance? É isso aqui. Hoje tem a possibilidade de estar no meio de gente muito grande. Muito grande mesmo. Sentar em mesa de gente muito poderosa. Esse é o discurso deles lá. É isso aqui, ó. 24 horas bate em cima disso aqui. Você quer mudar de vida? Incorpore isso aqui. Pare de culpar os outros. Ninguém tem culpa de nada. A vida que você tem é que você merece. O relacionamento que estava você que escolheu. A quantidade de filhos que você tem é você que escolheu ter. Você que escolheu. O emprego que você tem hoje é você que escolheu. O salário que você tem é por conta da competência que você tem. Se você tivesse competências melhores, estaria ganhando mais. Simples assim.
Os funcionários que você tem, se eles são ruins, é reflexo seu, porque o time é reflexo do líder, é responsabilidade sua. Então não existe absolutamente nada que você esteja vivendo hoje que você não tenha escolhido. Dói ouvir isso? Dói. Isso chama-se autorresponsabilidade. Responsabilidade é minha. É minha. Tá? E para a gente falar de inteligência emocional, a gente tem que entender isso. Porque enquanto você se colocar na condição de vítima, a sua vida não vai mudar. Aliás, aqui no Ocidente, né? Criou-se uma imagem de que se eu me colocar na posição de coitadinho, Deus vai olhar para mim. Não vai te olhar. Deus não vai fazer nada que está dentro da sua condição de fazer. Deus age no impossível. Acordar cedo, tomar banho, levantar e trabalhar, a responsabilidade é sua. Enquanto você estiver conseguindo fazer isso, meu amigo, Deus não vai fazer nada por você. A gente precisa parar de pregar essa história de prosperidade, disso, daquilo. Não, meu amigo, Deus já te deu tudo. Vai atrás. Deus não é injusto de deixar uma pessoa ganhar muito bem e você não. Não é. Não é. Não é. Não tem lógica. A vida que a gente tem é o que a gente escolhe ter. Então a gente precisa assumir pra gente essa autorresponsabilidade. Quais são os 5 pilares da inteligência emocional? Precisei explicar tudo aquilo para vocês entenderem isso aqui. Pilar de número 1, autoconsciência. O que é autoconsciência, gente? É ter consciência do meu sentimento. Às vezes a gente acorda e tá com aquele sentimento ruim, não tá? Quem já acordou assim? Com aquele negócio esquisito. Lá na minha cidade, interiorzão, né? O pessoal fala, ai, tô com uma sensação ruim, parece que vai morrer gente. Aquele aperto no peito. Sabe o que é aquilo? Excesso de cortisol. Excesso de cortisol é um hormônio do estresse. Quanto mais cortisol você tiver na tua corrente sanguínea, mais obeso você vai estar e mais propenso a ter câncer. Assim, ó, 2 palitos para ter câncer. Porque o câncer é uma célula entristecida, alimentada pelo cortisol. Tem gente que não sai da empresa, tá estressado, tá ansioso, passa mal, o chefe humilha, xinga, a pessoa fala para mim assim, eu não posso sair, Érica, porque eu ganho bem. Vai morrer. Vai morrer, não é agora. 5, 6 anos. Vai morrer. Não tem corpo que sobreviva. Um local onde você não é celebrado, você é tolerado. Então, o primeiro ponto da inteligência emocional é você ter consciência daquilo que você está sentindo. É se questionar, por que eu estou me sentindo assim? De onde está nascendo essa minha ansiedade? A ansiedade, gente, ela é somente um sintoma de um problema que na maioria das vezes você não resolve. Você coloca ele embaixo do tapete. Comece a resolver os problemas da sua vida que a ansiedade vai embora. Quanto tempo faz que você anda colocando vírgula em situação que já merecia um ponto final há muito tempo? Então, tudo aquilo que você não resolve se transforma num grau de ansiedade absurdo. Tá? Então, o primeiro item da inteligência emocional, ter consciência das minhas emoções. Érica, eu não sei de onde vem isso. Procure uma terapia. Existe uma cultura que, meu Deus, quem vai no psicólogo é louco, quem vai no psiquiatra é louco. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles estão aí, são ferramentas para a gente usar se a gente quiser ter consciência e lidar com a inteligência emocional. Aí o segundo pilar da inteligência emocional é a autogestão. Gestão de quê? Da minha própria emoção. Se lá em cima eu já tenho consciência que eu estou me sentindo assim por conta do meu emprego, por exemplo, o segundo passo aqui sou eu gerenciar isso. Porque o colega que está do meu lado, ele não é lata de lixo para jogar minha emoção em cima dele. Tem gente que desconta tudo no outro. Marido chega em casa, grita com a mulher, mulher chega em casa, grita com as crianças, e grita com o cachorro, e grita com o vizinho. Gente, isso é jogar lata de lixo, nossa, nas outras pessoas. Não permita que as outras pessoas joguem em você a lata de lixo delas.
Tem um monte de gente que está com depressão, que nem sabe por que está com depressão. Porque permite que o outro jogue a lata de lixo em cima deles. Eu tenho um exercício que eu faço com os meus clientes, eu falo para eles o seguinte, sabe aquele post-it? Sabe aquele amarelinho? Ó, pastor, vocês que atendem pessoas, vocês podem fazer esse exercício. Eu escrevo em cada um daqueles amarelinhos, escrevo assim, ó, família, emprego, marido, esposa, parente, porque parente é a parentalhada, amigos. E aí eu peço para a pessoa escrever e colo todos os post-its assim, sabe? Eu vou colando assim na parede, cada um dos post-its. Aí eu dou o bloquinho para ela e peço para ela escrever os problemas que ela tem. E ela vai escrevendo. Aí depois eu vou organizando cada problema dentro de cada área. Esse aqui é problema de quem? É da família? Então vai lá na coluna da família. Ah, esse aqui é problema de quem? Ah, esse aqui do irmão. Ah, esse aqui de não sei o quê. Eu vou montando o quadro. Pastor, é impressionante. Quando chega lá no post-it, onde a pessoa escreve eu, que eu preciso saber quais são os problemas que ela não tem problema. O problema é do irmão que separou, largou 2 crianças e que ela está se metendo lá no negócio que nem é para ela se meter. O problema é da cunhada dela que fez não sei o quê, o problema é da cunhada. Ah, o problema é da sogra, o problema é da sogra. Ah, o problema é da empresa, o problema é da empresa. Só que você precisa ter clareza dos problemas que você tem na sua vida, se você quiser usar a inteligência emocional. A pessoa sai da sala lá indignada quando ela percebe que faz 5 anos que ela está vivendo problemas de outras pessoas, que não são problemas delas. Eu ainda tenho um espelho na minha sala, eu levo ela no espelho e falo, dá uma olhada aqui no espelho, no estado que você está. Na maioria das vezes, uns 10 quilos a mais do que o peso. Totalmente insatisfeito com a vida. Casamento um fiasco. Porque você está se metendo em problema que nem é seu. Cada um tem a vida que merece. Cada um dá conta do seu quadrado que merece. Eu não estou dizendo que não é para você ajudar. Você tem que ajudar. Mas não fazer parte do problema deles. Ajudar é uma coisa. Agora, tomar conta do problema do outro é outra coisa. Então, isso que é gestão da emoção. É você olhar nesse painel, olhar para aquilo e falar, deixa eu ver o que eu vou gerenciar aqui. O que é da minha conta? Essa eu vou assumir. O que não for da minha conta, eu vou deixar passar. O terceiro pilar da inteligência emocional é a automotivação. O que é a automotivação? É você se motivar para você resolver isto e resolver isso aqui. Porque a responsabilidade é sua. Eu posso motivar você? Sim ou não? Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Não existe ninguém na face da Terra que motive você. Motivação nasce por um hormônio chamado dopamina e a única pessoa capaz de produzir isso no seu cérebro é você. Então não coloque a culpa em ninguém, em gerente, chefe, pastor não me motiva. Ninguém tem que motivar você. É você que tem que se motivar para você dar conta desses 2 itens aqui. Aí vem o quarto pilar da inteligência emocional, que é a famosa empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro, mas não é resolver o problema do outro. Você se coloca no lugar dele, entende o problema dele, compreende ele, porque a inteligência emocional, ela está falando assim, é você saber lidar com a emoção dele, é você compreender. Ah, aquele cara lá está super agressivo com aquele comportamento, mas porque ele está vivendo tudo aquilo na vida dele, e está tudo bem, mas não é para você se meter lá no problema dele. Isso que é empatia. Eu me coloco no seu lugar para te compreender, é só para te compreender. Não é para criticar, não é para compactuar, não é nada. E o quinto e último pilar, aí sim, é eu me relacionar com os outros. Agora, eu só consigo me relacionar com os outros e ter empatia com os outros a partir do momento em que esses 3 aqui, ó, está em dia. E esses 3 é responsabilidade minha. Não adianta você querer ter inteligência emocional para cuidar da vida do outro,
Se você não tem nem consciência do sentimento que você tem. Se você joga sua lata de lixo em cima dos outros. Se você desconta todos esses sentimentos na comida. Eu trabalhei no spa, gente. Vocês sabiam que a gente não come comida? A gente come emoção? Sabia disso? Eu vou dar um exercício para vocês fazerem. Quem quer perder peso? Todo dia, quando você for almoçar e for jantar, fotografe a sua comida, monte um painel. E na segunda-feira você olha o que você comeu na segunda, o que você comeu na terça, o que você comeu na quarta. E você vai ver, no dia que você está mais estressado, é o dia que mais porcaria você come. E se você não tomar conta disso, sabe quem é que vai tomar? Ninguém. Porque as pessoas não estão nem aí para você. Inteligência emocional também é dominar o teu corpo. Também é. Cheio de gente falando que é equilibrada emocionalmente. A gente bate o olho e já vê que não é. Se você está acima do peso, você tem problema emocional. Que precisa ser resolvido. E quero dizer para você, ele não se resolve sozinho. Às vezes a gente precisa de ajuda. E está tudo bem. E está tudo bem. Por que a maioria das pessoas que fazem bariátrica, elas engordam tudo de novo? Porque o problema não está aqui. O problema está aqui. Enquanto eu não resolver este problema, este aqui não é resolvido. Faz sentido para vocês? Sim? Muito bem. Entendam isso aqui, ó. Se você incorporar isso aqui, você fica craque na inteligência emocional. Muito craque. Tá? Aí, é você que escolhe, né, gente? A semeadura sempre somos nós que vamos escolher. O que é importante a gente entender? Que quando você planta uma semente, você não colhe uma fruta, né? Quando você semeia, você vai colher milhares de coisas, não é uma só. Às vezes a gente não tem noção disso. Você plantar uma sementinha de milho, cara, você vai colher um milharal. E é isso que a gente precisa compreender. Quais são as sementes que vocês estão plantando? Eu trouxe aqui para vocês verem, olha, isso aqui é uma proteína de miosina arrastando uma molécula de endorfina no seu cérebro. Isso aqui é a felicidade, ó. Isso aqui é a imagem da felicidade, ela tem até sapatinho, ó, que coisa linda. Tem gente que duvida que a felicidade exista. Ela tá aqui, ó. Aliás, felicidade é um mandamento. Se você anda triste, você anda pecando. Ansiedade é pecado. Tá na Bíblia, não sei o que eu tô falando. Aqui, ó. Ser feliz é mandamento. Só que isso é escolha. A gente escolhe. De vez em quando eu falo para os meus clientes assim, que eles precisam chacoalhar a árvore da amizade para cair folha podre. Muitas vezes o que você está passando na sua vida tem um nome, chama-se amigos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você gostaria de ter a vida que os seus amigos têm? Em todos os aspectos? Amoroso, financeiro. Se você não gostaria de ter a vida que seus amigos têm, por que é que você anda com eles? Você sabia que o nosso cérebro se comunica sem pedir autorização? Por isso que fala que nós somos a média de 5 pessoas com quem a gente passa o nosso dia. Você já esteve próximo de alguém que você foi falar uma coisa, a pessoa falou na sua frente, aí você fala assim, nossa, era isso que eu ia falar? Já viu isso? Todo mundo, né? O que aconteceu nesse caso? O cérebro do outro chupou a sua ideia. É assim que as pessoas roubam a nossa ideia. Os nossos cérebros se comunicam virtualmente, sem você dar autorização. E da mesma maneira que ele chupa o que está no teu cérebro, você também chupa o que está no cérebro dele, do outro. Por isso que você tem que andar com pessoas que já têm a vida que você quer ter. Então, a tua amizade detona demais a nossa vida. Eu sempre finalizo as minhas palestras e coloco uma imagem
apenas como uma representação, porque eu dou palestra, gente, não só em igreja, né? Eu vivo disso, eu sou treinadora e vou em empresas e não posso perder a oportunidade de falar de Jesus dentro da empresa. E as pessoas precisam muitas vezes de uma imagem para se conectar. Aliás, o senhor vai em Israel, o senhor vai ver muitas imagens de representatividade de Jesus lá. E a gente sempre coloca uma imagem só para conectar com o público, mas o que importa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Jesus Cristo, aos fortes, ele encorajava e dava força, mostrando o quanto eram fracos, o quanto eram fortes. Aos fortes, ele mostrava o quanto eram vulneráveis e fracos. Aos pobres, ele fazia com que visse a sua própria riqueza. E aos poderosos, ele mostrava a inutilidade da sua fortuna. Isso aqui é inteligência emocional. Quando a gente chegar naquele nível de encorajar quem é fraco, mostrando o quanto é forte, de mostrar o quanto o forte é vulnerável, de mostrar para o pobre que enxergue a sua própria riqueza e mostrar para o poderoso a inutilidade da fortuna, aí você está fazendo inteligência emocional. É aquilo ali. Resumindo, é isso aqui. E tem um versículo que eu gosto demais, que está lá em 1 Coríntios 2,9. E essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês aqui nessa noite. Que os teus olhos jamais viram, que os teus ouvidos jamais ouviram, e que não subiu no seu coração, nem no meu, aquele que Deus preparou para mim e aquele que Ele preparou para você. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada pela oportunidade de eu vir aqui, entregar um pouquinho do meu conhecimento para vocês, mas que vocês olhem para a vida de vocês e entendam, a única pessoa responsável pelas emoções de vocês são vocês mesmos. Amém? Obrigada, gente. Estou à disposição. Oi, pessoal, só para a gente rapidamente estão passando aí no papel, se você quiser fazer perguntas, nós temos alguns minutinhos ainda para poder fazer perguntas e respostas. Pode perguntar. Pode Se alguém já quiser falar, já não tem vergonha de perguntar, pode perguntar. Você pode botar a mão e eu vou até você. Mas se você prefer escrever, eu faço uma pergunta. Pode escrever. Deixa eu mandar aqui já no passado, deixa eu... Quando você escreve, a pergunta é como baixar o cortisol. Como baixar o cortisol? Alimentação, atividade física, meditação, oração e, claro, resolver o problema que está elevando o nível de cortisol. Não adianta você fazer tudo isso e trabalhar num ambiente que é horroroso, tá? É isso que a gente tem que fazer. Ok. Tem perguntas? Mais alguém? Mais alguém quer perguntar? Por que as pessoas se suicidam e se matam, vai para o inferno mesmo? Isso? É isso? Olha, o suicida, ele não quer matar a ele, né? O suicida, ele quer matar a dor que ele está sentindo. Agora, dizer se ele vai para o inferno ou não, eu não tenho competência para responder essa pergunta. Porque tem muita gente que não se mata e vai para o inferno. Eu acho que Deus conhece o nosso coração, né? Deus conhece o nosso coração. E vou falar mais para vocês. Suicida nem sempre é aquele que deu tiro na cabeça. O assassino, muitas vezes, é aquele que tentou tanto aquele cara dar o tiro na cabeça. Eu conheço um caso de uma pessoa que morreu. Ele era casado com uma... Ele foi casado, daí ele se separou e se juntou com uma outra moça. E essa moça não tinha lá uma vida tão bacana. Mas esse casal se davam bem. Ninguém tem nada a ver com isso. Quando eu falo para vocês, a pessoa vai lá se meter na vida do outro, né? Aí teve uma pessoa que escreveu uma carta para esse cara. Falando da mulher dele, que a mulher dele saía com não sei quem, papapá, papapá, papapá. O rapaz, quando recebeu essa carta, ele tomou veneno. Quem é o culpado? Quem vai para o inferno? O cara que tomou veneno
Ou a mulher que escreveu a carta, que ela não tem nada a ver com isso. Se ela estivesse na casa dela, limpando a casa dela, ela não tinha tempo de saber o que a outra estava fazendo. Então, o suicida, o assassino, nem é sempre, né, o que tira a sua própria vida. É aquele que ficou ali, ó. Né? Acho que não tem mais nenhuma. Nenhuma? Deixa eu apresentar aqui. Ai, por favor. Se a senhora quiser apresentar, é melhor. Vamos lá. Pessoal, esse aqui é o nosso livro, o livro que eu escrevi, onde a gente fala sobre a liderança de Cristo. Aqui eu falo sobre uma metodologia completinha de processo de recrutamento e seleção. É um livro muito bom para empresários, é um livro bom para pessoas que trabalham na área de RH, líderes, todo mundo que está à frente de time. É um livro bem interessante. E ao adquirir o livro, ganha um treinamento de gestão. Além de você levar o livro, você leva um treinamento de gestão dado pela equipe. Pela nossa equipe, exatamente. A doutora. O valor? É R$60. R$60. Ok? Então, vai estar aqui do lado. Se pode ficar para mim, ali? Tem um QR Code ali para você fazer o Pix, se você quiser já fazer a compra do seu. Então, lembrando, além de você levar o livro, que vai te dar um conhecimento, um ensinamento muito grande, você ainda leva um treinamento de gestão. E, na verdade, irmãos, eu vou até um pouco mais alto. A gente sempre lidera alguém. Essa é a verdade na nossa vida. Às vezes você lidera os seus filhos, você como pai tem uma liderança dentro de casa, então você está liderando, às vezes, um grupo de pessoas lá do trabalho, enfim, todo lugar a gente lidera. Ou você lidera aqui na igreja. Você lidera pessoas aqui na igreja. Então, é um momento de você aproveitar, além de poder fazer a compra do livro, fazer também esse treinamento de gestão. Amém? Vamos colocar de pé para agradecer a Deus. Obrigada, pastor. Vamos orar pela vida da doutora. Amém. Vou chamar o esposo aqui também, porque é o que caminha junto, né? Tem que vamos orar pela vida deles. Estenda as mãos para cá. Vamos pedir para que Deus abençoe. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos pela vida dos teus filhos, ó Pai, que já entenderam, ó Pai, qual é o chamado, qual é o propósito da vida deles, ó Pai, de treinarem, de capacitarem pessoas, ó Pai, para serem a diferença aonde estiverem, ó Pai, a poder resplandecer a tua vontade, o teu querer, ó Pai, de uma maneira sobrenatural. Que o Senhor abençoe eles, que eles possam viver, ó Pai, tudo aquilo que eles têm sonhado diante de Ti, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar, prosperar, dar paz, da alegria, da saúde física, mental e espiritual, ó Pai, sobre a vida deles, em nome de Jesus.